nós estamos, a partir desta segunda-feira, dando continuidade ao nosso projeto Eleições 2022 e eu quero apenas notificar, deixar bem claro aqui o seguinte: nós, nessa primeira fase do projeto, vamos entrevistar, se eles aceitarem o nosso convite, logicamente, todos os candidatos ao governo do estado do Amazonas e também todos os candidatos ao Senado. Isso é uma primeira fase. E hoje eu recebo, agradecido, o Coronel Menezes. Ele é candidato ao Senado Federal e veio aqui para falar com a gente democraticamente, abertamente, sinceramente, sobre os seus propósitos, suas propostas e o que é que ele pretende oferecer para o povo do Amazonas, que deverá, agora no dia 2 de outubro, conduzi-lo lá para Brasília, ao Senado Federal. Dito isso, eu não posso deixar, já que o Coronel Menezes é o primeiro candidato ao Senado que eu estou entrevistando dessa série. Quem já esteve aqui foi candidato ao governo. A política é uma arte. Isso aí todo mundo sabe. A política não é para amadores. Mas a política é, acima de tudo, e é o que eu acho, uma arte do convencimento. É uma arte que você desenvolve para convencer os eleitores, milhares de eleitores, porque se não forem milhares, você não está eleito, milhares de eleitores a votar em você. E tem um outro detalhe, quer dizer, o outro lado da moeda. Pensem bem nisso. A missão dele requer convencer milhares de eleitores. E a nossa missão é escolher apenas um dentre os milhares de candidatos. Entenderam? Estou falando de todo o Brasil. Então, eu não posso deixar de começar essa entrevista com o Coronel Menezes, que foi... ele está na reserva do Exército Brasileiro, onde serviu grande parte da sua vida. Ele é ex-superintendente da SUFRAMA, né? Já está na política há 2 anos, quando ele participou do último pleito, e agora volta a participar deste pleito com a sua candidatura ao Senado do nosso país. Vamos conversar com o Coronel Menezes e eu peço a todos vocês o máximo de atenção pelo seguinte: o erro que nós, eleitores, cometemos escolhendo o candidato errado é incorrigível por 4 anos. Você faz a besteira agora aqui, para o Senado, 8 anos. O erro que você comete na escolha de um senador só é corrigido daqui a 8 anos. E você vai ter que engolir esse erro, essa escolha, quietinho, porque a democracia tem tudo a ver com isso. Tá bom? Vamos manter isso na cabeça e vamos tentar fazer uma boa escolha. E nada melhor do que ouvir o candidato para justamente começar a construir uma boa escolha no dia 2 de outubro. Coronel Menezes, seja muito bem-vindo. Estou muito alegre em recebê-lo, até porque recebo um amigo, recebo uma pessoa que eu tenho do senhor um excelente conceito. Então, seja bem-vindo como candidato ao Senado Federal do nosso país. Baita responsabilidade, né, Humberto? Muito boa tarde a você, boa tarde a todos os internautas, a todos os amigos aqui do Portal do Holanda que acompanham esse projeto que você tem aqui, que é um projeto vencedor. Agradecer a você pela fidalguia do convite e o prazer de revê-lo novamente. Você tem sido, sempre foi uma inspiração no jornalismo para nós. Trabalhamos junto na Rede Amazônica, tínhamos um amigo em comum com quem você conviveu muito tempo e nós estamos agora nessa nova missão. É verdade. Eu acabei de dizer que a política é a arte do convencimento. Eu vou me colocar nessa berlinda do convencimento e lhe perguntar o seguinte: qual é o grande apelo do Coronel Menezes para convencer a mim
e aos eleitores do estado do Amazonas a votarem em você para você ser o nosso autêntico representante da vontade do povo deste estado lá no Senado. Qual é o grande apelo seu? Vamos dividir em 3 partes. O primeiro deles, assim, formação acadêmica. Segundo, as experiências profissionais que nós tivemos com resultados. E o terceiro, a oportunidade de alguém que está nesse processo com formação acadêmica e também com realização, entrega de resultados na iniciativa privada, ter uma oportunidade, já que a maioria dos meus adversários tem na faixa aí de 40 anos de vida pública. Então, é um pensar diferente sobre os desafios que nós temos no nosso estado, na nossa região e no nosso país, com toda a bagagem profissional que nós carregamos. Coronel, o senhor chega comigo, eu estou criando essas situações porque elas são muito verídicas. O senhor é apresentado para mim e pede o meu voto. Qual é a primeira coisa que o senhor me diz para que eu comece a considerar votar no senhor? Eu sou esperança para o Estado de tudo aquilo que não foi realizado. Eu tenho uma bagagem profissional de 30 anos no Exército Brasileiro, como você muito bem colocou. Tenho, depois, uma experiência na iniciativa privada, de 8 anos como gerente regional de um banco, uma função de diretoria, e depois como superintendente da SUFRAMA, sendo amazonense, filho da terra. E quando eu falo formação, você que está me escutando, eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, fui professor, né, na Academia Militar das Agulhas Negras, então é exatamente isso que me faz ter um olhar diferente para os desafios do meu estado para o futuro. Como é que, por exemplo, a SUFRAMA, que o senhor foi superintendente, que é uma das autarquias mais importantes, eu considero, da estrutura do nosso país. Eu também. Me diga uma coisa, a SUFRAMA, por exemplo, o senhor recebeu a SUFRAMA de uma maneira, o senhor ficou um tempo administrando, né, foi o superintendente. Qual é a análise que o senhor faz hoje da importância da SUFRAMA, que diferença o senhor fez na SUFRAMA e esse viés envolvendo a SUFRAMA e o Distrito Industrial? Como é que o senhor define? É muito simples. Tem uma parte da política, como tudo na vida, vou ser muito pragmático, que ela é boa e a outra que ela é ruim. Como tudo na vida, é uma moeda de 2 lados. Eu diria se eu peguei a SUFRAMA, né, pelo lado ruim da política. É aquela política em que você não escolhe as pessoas pelo mérito, que não escolhe as pessoas pela capacidade delas. O senhor encontrou a SUFRAMA assim, é isso? Eu encontrei a cabeça assim, pela escolha da liderança política que fez essas escolhas e simplesmente dividiu todo um projeto que tinha de bom as instituições. Temos que analisar isso assim, da seguinte maneira. O legado que nós tivemos nos últimos 20 anos, né, foi algumas instituições do Estado, aí tem aí as autarquias, tem os bancos, muita coisa saiu do controle do mérito e partiu para algumas indicações políticas assim no escalão prezado amigo, né. Eu encontrei a SUFRAMA assim, nós temos lá 4 diretores, cada um sendo nomeado por uma liderança política, sem trabalhar em conjunto, e o superintendente nomeado por uma outra. Então não havia convergência. Então, quando o presidente da República me convidou para ser superintendente e eu vi exatamente o que estava acontecendo ali, interesses difusos e não convergentes. Então a primeira coisa que eu falei para o presidente, eu aceito, contanto que eu tenha autonomia de nomear os 4 diretores, para que a gente possa ter um mesmo olhar sobre uma problemática. Porque anteriormente a mim não era. E isso foi tão verdadeiro e que o resultado apareceu de imediato. No meu primeiro ano de gestão, nós tivemos o maior faturamento do polo industrial de Manaus. O senhor mudou toda a diretoria, então? Mudei toda a diretoria. Um único pensamento, um único olhar para resolver cada desafio que nós tínhamos.
basicamente administração pública. Nós militares somos formados nessa área para dar resultado. Nós temos a experiência da administração pública porque nós a exercemos desde os tempos escolares, acadêmicos. Então, no meu caso, foi exatamente isso. Contra isso tudo, contra um sistema político que colocava lá alguns apaniguados, que o cara não ia trabalhar, porque ele era amigo do senador, do deputado, do político XYZ, e ele não estava focado na consecução de resultados. Ele estava ali para se locupletar. Simplesmente dessa maneira. Se falar com os servidores da SUFRAMA, eles vão dizer como é que era o expediente dos diretores, simples dessa maneira. E aí, vou te falar uma coisa, assim, um exemplo que me tocou. No meu primeiro sábado, após eu assumir a superintendência, eu cheguei 7h30 da manhã na minha sala. Não tem ninguém, sábado e domingo a SUFRAMA está fechada. Mas tem o pessoal da segurança, que é uma empresa terceirizada. Eu entrei, o cara da segurança ficou me olhando, eu saí de lá 12h30, porque todo sábado eu tenho um compromisso com a minha família de almoçar com a minha esposa. Eu trabalho geralmente até meio-dia de sábado, mas do sábado, meio-dia para frente, é um compromisso que eu tenho com a minha família. E aí eu saí de lá 12h30. Quando eu saí da minha sala, o cara fez uma continência e falou o seguinte: eu estou trabalhando aqui há 10 anos nessa função. Segurança na porta do superintendente. É a primeira vez que eu estou vendo um superintendente trabalhar aqui dia de sábado. Então, esse é o diferencial. Você trabalhar porque você quer realizar ou você trabalhar para cumprir tabela, porque está ali para ganhar alguma coisa. O senhor saiu da SUFRAMA, o general Poulsen assumiu no seu lugar, e o senhor acredita que hoje, na SUFRAMA, não existe solução de continuidade? Quer dizer, aquilo que o senhor pavimentou está sendo muito mais dinamizado pela gestão que lhe substituiu? Perfeito. O que não existia daqueles que me antecederam, porque o meu antecessor tinha sido nomeado por um senador, o anterior a ele por um outro senador que era divergente e não teve essa passagem de função, não tinha absolutamente nada, controle de nada. O cara, quando era nomeado, ele ia embora, nem falava com outro, e por aí ia, não deixava um legado. Se você vai lá na SUFRAMA hoje, eu deixei um relatório de todas as minhas realizações. Eu fui o único superintendente e mandei publicar esse relatório. Tudo do que eu fiz do meu primeiro dia ao último dia. E aí vem a brincadeira. Nós precisamos mudar. A SUFRAMA tem 3 marcos regulatórios. Eu mudei os 3 marcos regulatórios dentro da reunião do CAIS para que a SUFRAMA pudesse ter os resultados que estão tendo hoje. E aí eu desafio você que está do outro lado a ir lá e verificar o trabalho que foi feito. O trabalho anterior à minha chegada, você vai ver que não tem uma solução de continuidade como você está colocando. Então, ficou uma coisa assim, sem objetivo. E aí, a partir da minha administração, que nós colocamos e modificamos os 3 marcos regulatórios que regem a SUFRAMA, o que aconteceu? Os resultados começaram a aparecer. Da minha gestão para cá, estabelecido a base de crescimento, todos os anos, mesmo com pandemia, o Polo Industrial de Manaus está tendo, graças a Deus, um faturamento crescente. Há pouco eu falei que, para mim, a SUFRAMA é uma das mais importantes autarquias deste país, e o senhor disse: eu concordo. O senhor pode dizer para mim por que o senhor concorda? Qual é a sua definição da importância da SUFRAMA para o desenvolvimento do estado do Amazonas e da Amazônia? Claro, você acabou de responder. Porque o Amazonas e a Amazônia é o futuro do nosso país e o futuro do mundo. Porque todas as riquezas que o mundo precisa estão aqui. A primeira delas, por exemplo, a parte mineral. O futuro está aqui. A própria fronteira agrícola está aqui. Setor primário, pescado, o próprio agronegócio que está crescendo está aqui. Hoje, eu trabalhei na ONU em Nova York, você trabalhou nos Estados Unidos há muito tempo, há de convir comigo. Lá na ONU, nós tínhamos dois locais muito legais. O primeiro deles era a parte de estatística, que dizia o seguinte: as 5 palavras mais faladas no mundo. Eu não vou fazer propaganda das marcas, mas uma é mãe,
a outra é uma marca de refrigerante e a outra é a Amazônia. É por isso que a SUFRAMA, que vou traduzir para você aí numa linguagem bem assim, simples, coloquial, ela é o Ministério da Economia para a Amazônia. Então, os desafios que o Brasil tem hoje, em diversas áreas, meio ambiente principalmente, foram estabelecidos alguns normativos por nós, homens, legisladores, que eles precisam ser lapidados e aperfeiçoados para que isso aqui seja o futuro da humanidade. Porém, o nosso povo, Humberto, se beneficiando disso. Coronel Menezes, a SUFRAMA acabou de anunciar os rendimentos do primeiro semestre que, meu Deus do céu, em bilhões. Então, não resta dúvida que a SUFRAMA é muito importante para o nosso país. Aí, de repente, aconteceu... Só como base, eu deixei acima de 100 bilhões e agora já ultrapassou, está chegando quase perto dos 150 bilhões. Exatamente. Agora, no primeiro semestre. Isso foi o resultado. Não, isso está anual. Ok. Só nesse primeiro semestre que foi anunciado. Então, no meio de tudo isso, em todo esse desenvolvimento, desse progresso que está sendo anunciado, aí surge há 2 meses uma questão envolvendo o IPI. Okay. Então, foi um banzeiro que não acalmou até agora. Aí eu ouvi ouvi nas reuniões particulares que eu tenho com as pessoas, que de repente o presidente da República passou a ser mais um inimigo da Zona Franca, mais um que quer que... Eu estou ouvindo isso há 40 anos que eu estou em jornalismo, e que coveiros da Zona Franca, inimigos da Zona Franca, nós agora estamos na defesa, indo para Brasília para defender a Zona Franca, e tudo isso eu ouço. Tem uma outra coisa, os incentivos foram prorrogados por mais 50 anos e tudo. Todo ano eu ouço isso. Me diga uma coisa, que leitura o senhor passa para os eleitores da assinatura desse decreto envolvendo o IPI? Qual é a sua leitura? E até porque o senhor tem a experiência, o senhor dirigiu a SUFRAMA, e eu acho que o senhor é muito capacitado para levar uma leitura para os eleitores. Eu quero agradecer a pergunta e eu vou responder com muita serenidade e em 3 blocos. O primeiro deles é esse modelo, que é o único que nós temos hoje no Estado, que continua desde 67, Humberto, foi criado por nós militares, porque nós temos dentro da nossa índole, já falei, a administração e o preparo para que a gente possa construir o futuro, cenários prospectivos. Eu fui aluno da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, na década de 60, 70, ela tinha os planos quinquenais, porque naquele tempo o presidente tinha 5 anos. Então ele foi construído esse modelo para ser, a partir dele, outros vetores econômicos pudessem ser complementares a ele. E o que foi que fizeram no nosso Estado? Essa geração de político que está aí. Essa é a primeira ideia. Fizeram nada. Só falaram. Eles viram que o modelo era bacana, eles não tiveram a competência de criar outros baseado no potencial que tem o nosso Estado, turismo, bioeconomia e etc., que a gente vai ver daqui a pouco. Então eles ficaram, olha, vamos só defender o modelo. Então, essa é a primeira coisa. Por isso que eu digo que agora nós precisamos parar e ficar, os deputados, de trocar nome de rua e pensar o que nós vamos fazer com o futuro do Estado. A segunda ideia, então esse modelo foi criado por nós. A segunda ideia é descaracterizar como um todo, e essa é uma narrativa ideológica criada pela esquerda, que o presidente Bolsonaro não gosta do Amazonas e da Amazônia. Isso não é verdade. Isso é um pacote que está sendo vendido, e cria-se essa narrativa, cai naquele general que era o chefe da inteligência alemã, que dizia, repita uma mentira 1000 vezes, que ela se torna verdade. E aí, nesse contexto, eu quero dar aqui para você uma notícia em primeira mão. Essa guerra do IPI, ela começou no dia 28 de fevereiro, então eu estou falando agora sobre o segundo aspecto. Ela teve uma finalidade. Nós temos representantes lá no Congresso que, ao invés
de nos representar os interesses do Estado, representam interesses pessoais, se locupletam do próprio exercício da função. E aí eu quero dizer para você, isso é uma opinião minha, dizer para você o seguinte, sabe o que está acontecendo? Hoje eu falei com o presidente da República, hoje eu falei. Então, quando você baixa o IPI, que isso aconteceu dia 28 de fevereiro, e agora, anota aí, daqui a mais de 10, 15 dias, tudo isso vai ser solucionado. Uma intervenção nossa. Também contribuí, coloquei meu tijolo lá, porque muitas vezes o meu trabalho ele é oculto. Ele vai lá, eu fico conversando com o presidente, mostrando dados reais. Eu tenho um mestrado, um doutorado, eu sou um homem lógico, técnico, eu sou um homem racional, eu tenho que buscar no argumento, não é na peleja, não é na briga. Esses camaradas vão no terrorismo político, por isso que eu digo. Então, olha o que acontece, sendo bem direto agora. Essa situação do IPI tem um recado para algumas lideranças. E agora, quando o presidente decidiu tirar os 35% do IPI, baixar para 35% para todo o Brasil, inclusive para a gente, trazendo alguns prejuízos para alguns segmentos, ele reavaliou, juntamente com a equipe econômica, e eu quero dizer para você que está me escutando, em primeira mão, que será emitido agora, nos próximos dias, um novo decreto. 15 dias, o senhor falou. Eu acredito. Por aí, né? Quem sabe até quarta-feira, quando eu estiver em Brasília, ou quinta, ou até sexta dessa semana, um novo decreto, em que ele baixa o IPI para que reinicie um processo de reindustrialização no país, porque o momento é esse, porém preserva 98% do polo industrial de Manaus. Ou seja, volta exatamente, praticamente, ao status quo que nós tínhamos antes de fevereiro. Aí se encerra esse mimimi político, esse terrorismo que algumas lideranças utilizam disso para dizerem que estão defendendo o modelo, quando os causadores desses problemas foram eles mesmos. Mensagem direta, nua e crua. Sabe por quê? Você que está me escutando? Para que uma empresa se instale no polo industrial de Manaus, ela tem 5 vantagens comparativas e competitivas. Isso tudo em cima de imposto federal, o IPI, a contribuição social sobre o lucro líquido, o imposto de renda sobre pessoas jurídicas, o PIS e o COFINS. Foi mexido só no IPI. E agora, a equipe econômica reavaliou juntamente com o presidente e decidiu privilegiar o Brasil, porém, dando um olhar especial sobre a Zona Franca. Então, tudo isso agora, que esse pessoal falou mal pra caramba e ficou fazendo um terrorismo político, muitas dessas lideranças dizendo que em agosto desse ano nós vamos perder 100 mil empregos, outras lideranças políticas que tiveram oportunidade de ser governador, senador, e não criaram outros modelos econômicos, e eles têm que reconhecer essa meia-culpa. Por isso que nós somos totalmente dependentes do modelo. E como eu fui gerente regional de banco e sou administrador financeiro, quem tem um não tem nenhum. Ele disse, essa liderança política que está aí, que já teve a oportunidade de passar no executivo, tem que reconhecer que cometeram erros por não colocarem e incentivarem outros modelos tão perenes quanto a Zona Franca de Manaus. Então nós temos que acordar dentro do nosso potencial, que é o setor primário, turismo, bioeconomia e outros que a gente pode colocar aqui, polo petroquímico, manejo florestal, etc. Está claro isso? Coronel Menezes, vamos trocar em miúdo vamos. Essa boa notícia. Que boa notícia a gente tem que repetir. Claro. O que vai acontecer nos próximos dias? O presidente vai emitir um decreto, como ele emitiu os outros, só que agora, colocando o IPI para o restante do Brasil, 35%, excetuando a Zona Franca de Manaus, que volta ao patamar anterior, com 98% dos produtos nossos produzidos aqui preservados. O senhor eleito senador. Eu quero passar a última mensagem. Por favor. Mas segura essa pergunta. Quero dizer para você que sempre defendi o modelo Zona Franca porque eu fui superintendente. E a minha interpretação, a minha fala, foi exatamente criada uma narrativa em cima dela. Eu quero dizer que eu tenho muita proximidade ao presidente, nunca neguei isso, todo mundo sabe. E às vezes sou cobrado por essa liderança política
que tem representatividade e legitimidade, mas não defende os nossos interesses, defende os seus interesses pessoais. Eu quero dizer, o pessoal fala assim, mas você é amigo do presidente, mas eu não tenho, Humberto, legitimidade e representatividade. Então eu quero mandar um recado para você aqui. Eu, eleito senador da República Federativa do Brasil pelo Estado do Amazonas, eu já estou defendendo, tanto é que está aí um reflexo disso, que irá acontecer, irei defender, podendo até divergir do meu presidente, porque isso é uma questão de relação, porque terei representatividade e legitimidade. E não farei como um candidato que teve, sim, a oportunidade de defender o meu Estado, quando teve representatividade, sendo inclusive ministro, braço direito do presidente, e a Zona Franca sofreu o maior ataque dela, antes desse, e ele nada fez. E hoje diz que vai defender a Zona Franca como pauta de governo. Então, eu, tendo legitimidade, eu tenho sim o dever de defender o meu povo. Sou amazonense e vou divergir sim do presidente naquilo que couber. Como amigo, eu só tenho que fazer o papel que eu tenho mantido nos últimos 2 anos, depois que saí da SUFRAMA, assessorando, colocando a minha opinião, levando argumentos de pessoas que são CEO de empresas, diretores, e fala, presidente, isso aqui é real, isso aqui está acontecendo. E ele pega, dentro do livre-arbítrio que ele tem, aquele argumento, compara com a equipe econômica e toma as melhores decisões, como está tomando agora. Então, isso é a prova inequívoca que o presidente tem, sim, um compromisso com o Amazonas e com a nossa região, e, a despeito desses senadores e lideranças políticas, federais, congressistas, que fazem esse terrorismo político, eles não têm a coragem moral de colocar para os eleitores dele na capital e no interior o trabalho e os benefícios que o presidente Bolsonaro com o governo federal faz pelo estado do Amazonas. Se eleito senador pelo estado do Amazonas, coronel, o senhor logicamente vai chegar no Senado para legislar para todo o Brasil, claro, não só para o estado do Amazonas. Mas eu gostaria muito de colocar 2 questões aqui nessa pergunta. A primeira o senhor tem visitado o interior do estado do Amazonas, e eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que o senhor tem testemunhado, como o senhor tem encontrado o interior do Amazonas e o povo que vive lá. E uma outra coisa, se eleito senador, o que o senhor pretende diretamente fazer para beneficiar exclusiva e diretamente o povo do interior do Amazonas? Essa é a minha principal bandeira. Por quê? É como se fosse assim, vou colocar numa linguagem coloquial, simples. Nós temos uma Zona Franca de Manaus, mas nós não temos uma Zona Franca do interior. Ou seja, nós não temos um modelo de desenvolvimento e que seja perene para o interior. E agora eu vou mais além. É uma questão cultural que nós temos que mudar a cabeça dos nossos políticos, e aí eu sou a favor dessa renovação política, Humberto, dessa oxigenação política, porque o que nós vemos no interior... O que o senhor viu no interior até agora? Um desastre total. Eu conheço o interior do estado, eu fui o chefe do escalão logístico do Exército Brasileiro, eu percorri praticamente toda a Amazônia, eu sou piloto, eu tenho curso de guerra na selva, o Humberto, então isso me permite andar na selva, conhecer o interior. Eu sou amazônida, eu sou amazonense, eu não recebo ninguém dentro da minha casa para falar do interior, eu vou lá no interior e converso com as pessoas. Então é isso que eu quero dizer, que é um desastre, porque quando eu saí tenente do Exército Brasileiro, final da década de 80, eu fui para alguns municípios pela primeira vez. Quando eu chego nesses municípios hoje, olha que já se vai lá 35 anos, é a mesma... Está tudo igual. Está tudo igual. Sabe o que o nosso interior precisa, Humberto? Infraestrutura. E sabe o que eu quero falar quando eu digo que a mudança de mentalidade é muito simples, e eu vou dar exemplo. Olha bem, a maioria dos prefeitos passam mais tempo
na capital do que no interior. E aqueles municípios mais carentes é onde você vê isso acontecer. Quando a liderança política do nosso Estado não deveria permitir isso, ela deveria se deslocar até o interior para sentir a necessidade de que realmente a infraestrutura está deficiente, realmente nós não temos internet. Você quer ver uma coisa? Realmente nós não temos UTI no interior do Estado, pelo menos por calhas de rio. Nós estamos colocando coisas básicas, infraestrutura de Estado. Os nossos municípios no interior do Estado, eles precisam, se nós estamos do lado, a maioria deles estão ao longo de um rio, eles precisam de porto, eles precisam de aeroporto, e nós não temos. Coronel, o senhor... E eu sou oficial do Exército Brasileiro de Infraestrutura, é exatamente isso que nós vemos. E aí, olha o que acontece. Por que nego fala, e branco também, que as eleições são decididas no interior? A liderança política daqui de Manaus, ela chega no interior, ela não anda no interior, não nesse período de eleições, nos seus 4 anos de mandato ou 8, ela chama o prefeito para negociar com eles aqui em Manaus. Não conversa com vereadores e não conversa com o povo. Porém, durante o processo de reeleição, de 4 em 4 anos, ou de 8 em 8, se fosse federal ou senador, aí o cara vai lá. O senhor sendo eleito, o senhor mudaria isso de que forma? Deixa só eu terminar essa pergunta. O senhor mudaria isso de que forma, né? E o que um senador pode fazer para mudar essa triste realidade do interior, levando em consideração o seguinte, eu trouxe aqui para dividir com o senhor. No Amazonas, são 647.746 eleitores aptos. Agora, 1.415.957 na capital. E 1.231.789, 46,5% dos eleitores no interior do Estado. Quer dizer, como senador, o que o senhor vai poder fazer por esses mais de 1 milhão de eleitores que continuam, como o senhor acabou de dizer, o ontem continua no hoje, o ontem continua no hoje, e um bom amanhã, ou o melhor amanhã, não acontece nunca. O que o senhor pode fazer para mudar isso? Primeira coisa, eu aprendi no Exército que a gente tem que dar exemplo. O exemplo arrasta. O exemplo inspira. Liderar é inspirar pessoas a agir. A nossa liderança política é podre. Ela não dá exemplo. Ela não dá exemplo. É o pai que fuma e fala para o filho, olha, não fuma. Aí o filho, mas está fumando. Não, mas eu posso. Então, isso é um processo. Ela está contaminada. E nós temos, esse ano, a oportunidade de, pelo menos, mandar 3 caciques políticos para casa e que deixemos ele lá. Simples dessa maneira. Então, essa é a primeira coisa, porque quando você aposenta um cacique político desse, que já está com a boca torta nos últimos 40 anos, e ele incentiva exatamente essa praxis política, e você vai mudar pelo exemplo, você vai ver, e eu estou colocando isso para o meu povo, que eu vou ter mais tempo no interior do que na capital, porque na capital precisa de pequenos arranjos, mas o interior, ele precisa de políticos já na próxima eleição de 24, e o presidente comentou isso comigo, e é um projeto que nós temos, oxigenar, mudar a liderança política do interior. Se você muda... Isso é um projeto? Isso é um projeto, e tem que ser. Você tem que começar ele no momento para poder você ter um tempo de amadurecimento, e você só consegue fazer isso tirando a pessoa que está lá. E essa é a boa prática. E não incentivando ele vir negociar contigo aqui dentro da casa dele, no ar-condicionado, num condomínio de luxo, ou nos condomínios de luxo aqui da cidade de Manaus. E aí, esse camarada que está no interior, por ele ter essa vulnerabilidade, ele fica muito mais vulnerável de ser cooptado pela má política. Ainda existem, porque você entendeu? Entendi. Ele fica muito mais vulnerável de ser cooptado pela má política. Tanto é que essa liderança política podre, que hoje está aí concorrendo, seja para governo ou para Senado,
Ele não vem na capital, porque na capital ele está desnudado. Ele vai para o interior e utiliza esse meio maléfico da política para poder ter esse convencimento dessas pessoas mais carentes da população. Nós moramos na cidade e por vezes a gente não tem noção, ou perde a noção de algo que sempre foi real. Eu estou me usando como exemplo, logicamente. Eu quero lhe perguntar o seguinte: indo no interior, o senhor constatou, ainda existem currais políticos, ainda existem aqueles políticos que mantêm um curral de eleitores no interior e que é dali a grande fonte para ele continuar sendo reeleito ano após eleição após eleição? Isso ainda existe? Se você quiser que eu cite nomes, é só você ver quem são os caras que estão na política há muito tempo, seja a liderança que está aqui, que está há muito tempo. Ela tem o curral dela, sim. E é por isso que não muda. E aonde ele tem curral, deixa eu falar para você, dá vontade de a gente gritar de indignação. Não se faz isso com os amazonenses. Entendeu? Quem é amazonense deveria se envergonhar exatamente desse tratamento que o povo do interior recebe. Os caras estão aqui na capital, ganhando grana, esbanjando, mas quem está lá está pobre. E o que nós queremos, sabe o que é? Educação. Nós queremos que o interior tenha tecnologia para que a informação chegue a ele e ele sim possa um dia chegar aqui onde eu estou. Porque, Humberto, eu venho de uma origem humilde, mas eu cheguei aqui abaixo da graça de Deus e do meu trabalho por causa da educação. Eu tive uma educação de qualidade, sendo aluno do Colégio Militar de Manaus, e o Exército descobriu que eu tinha um talento, eu era muito bom de cabeça. Então o que me trouxe aqui foi mérito, e o meu compromisso com você que está aí, do interior, e a gente quer isso, preste atenção agora, eu quero concluir, hein? A gente quer dar educação, mas não é essa educação que esses políticos falam de narrativa, que quer levar para o teu filho, não. Quando eles não foram bons alunos, esses políticos que estão aí não foram bons alunos, quando o cara passa 12 anos para se formar numa universidade que tem 5, ele não é exemplo, ele não é referência. E quando ele vem do nada e fica rico na política, ele não pode dar exemplo disso. Agora eu posso dar, porque eu construí a minha vida vindo de baixo, no estudo, no mérito, porque o Exército, as Forças Armadas Brasileiras, elas não te dão nada de graça. Então você vem construindo com educação, você vem fazendo MBA, você vem fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, você vem crescendo. Enquanto você faz isso no mérito, o político aqui no meu estado, a maioria, essa liderança podre que está aí, ele não tem formação acadêmica, mas ele é profissional dessa má política, dessa má gestão, dessa corrupção que nós temos, e é por isso que lá no interior ele se sente gigante, porque ele se locupleta das pessoas mais simples e das camadas mais carentes da sociedade, e isso dá indignação, tira a dignidade do amazonense, do interiorano, porque quando eu chego no interior, sabe qual é a primeira coisa que o cara faz comigo quando ele vê que eu sou político? Ele pede R$20 para o gás, R$20 para a conta de luz, e ele pede o que comer. Eu não quero isso para o meu povo. E você que está no mandato, você deveria se envergonhar, seja estadual, federal, ou congressista, ou senador, de fazer isso com o povo do interior. Eleito senador, qual será o que o senhor quer? As duas grandes marcas do seu mandato, daqui a 8 anos, o que o senhor quer dizer para mim, voltando aqui para fazer um balanço do seu mandato, como sendo, Humberto, essas duas são as duas grandes marcas do meu mandato como senador durante 8 anos. Logicamente, eu estou pensando no povo do Amazonas. É para ele que eu quero falar. Eu quero dizer para você que se um estado, um país é forte, quando ele tem estados fortes. E um estado é forte quando ele tem o interior forte. São Paulo é a pujança de 35% do PIB brasileiro, porque a riqueza está no interior. E no nosso estado não é diferente. A riqueza do nosso estado está no interior. É preciso infraestrutura, projetos, programas e trabalho. Senso de cumprimento de missão. Então eu quero ser, sim,
reconhecido por uma pessoa que cumpri a parte de projetos, desenhei, principalmente na parte de infraestrutura, que é o que nós precisamos no interior. E doação, comprometimento, não é compromisso, é comprometimento. Fiscalização, exatamente. Nós temos uma praxis aqui. O cara chega assim, Humberto, você não faz ideia, mas eu quero falar para você que está me escutando, e para você político que está me escutando, principalmente congressista, senador e federal. Meu irmão, você vai lá no site do governo federal e veja quantas emendas são colocadas no interior. Quantos recursos tem município hoje que tem 20 mil habitantes que recebeu 40 milhões de recursos. Meu irmão, 40 milhões você constrói outro município. Para onde vai esse dinheiro? De que forma ele vai? Olha, não basta só... Tem como responder isso? Claro, porque não basta só mandar as emendas. Você que mandou tem que fiscalizar. Só que é a raposa tomando conta do galinheiro. Simples. Isso é uma prática. Isso é uma prática. Isso é uma prática. Porque com tanto recurso do governo federal que vai para lá, e o congressista não chega lá e fala assim, é o presidente Bolsonaro que mandou. Você quer ver uma coisa? Vou dar não, ele fala assim, não, a emenda é minha. É emenda de bancada, emenda impositiva, mas você não vê o resultado. E ele também não fiscaliza. Por que ele não fiscaliza? E para tal, basta ir no interior, basta ir no município? Rapaz, eu não vou nem citar nomes de municípios que você vai nas ruas, a rua parece um solo lunar. Eu não vou citar porque eu não quero constranger. Claro, não precisa. Olha, não precisa. Humberto, até 3 meses atrás eu fiz uma grande reflexão. Eu estava muito proativo, até demais. Agora eu estou mais naquele estilo Lulinha, paz e amor. Porque eu quero a união. Porque eu entendi que eu tenho que unir. Mas tem temas que causam tanta indignidade. Porque quando eu chego no interior, que o camarada, é o senhor que é o político? Eu falei, sou. A primeira coisa que ele te pede é dinheiro. É uma cultura isso? É uma cultura. Isso daí para mim é tirar a dignidade do homem. E o político dá. O político dá. E o prefeito do interior... E tem voto no meio, né? Quer dizer, tem voto no meio dessa... E o prefeito deixa o povo caudatário. Tem prefeito aqui no ao redor de Manaus que o cara fala o seguinte, se não votar no meu candidato, como estão fazendo? É o seguinte, sabe o que vai acontecer? Você vai perder o emprego. Não se faz política. Porque a maioria é empregada pela prefeitura. Pela prefeitura. E tem que ser o candidato dele, que ele fez aquele acerto, né, daquelas emendas. E é assim, é o poder da força. Não é o poder do exemplo. Não é o poder do trabalho. Agora, coronel, o senhor falou em bioeconomia, o senhor falou em biotecnologia, o senhor falou em turismo. Se isso for levado para o interior, se serviços forem criados dentro da floresta, esse quadro muda e só por aí muda? Só por aí muda, mas o que eu digo, é cultura. A gente precisa colocar gente nova na Assembleia Legislativa, precisa colocar gente nova no Congresso, na Câmara Federal e gente nova também no Senado Federal, porque é o seguinte, é muito pragmático. Olha bem, com todo carinho para você que está me escutando, para eu ser bem direto, se nós queremos resultados diferentes, nós temos que fazer coisas diferentes. Os meus adversários, eu quero falar do Senado, mas eu quero dizer que é uma retórica na Assembleia Legislativa de Manaus, no Congresso, na Câmara Federal e no Senado Federal, só tem uma vaga agora. Meus adversários já tiveram as oportunidades deles. E o que eles fizeram? Você pode julgar o adversário que está vindo para a reeleição, ele nem caramuri é. Sabe o que é caramuri, Humberto? É aquela fruta que dá de 4 em 4 anos. Eu sei. Então, ele nem caramuri dobrado é. Porque ele foi agora no interior do estado que ele está tentando ir em alguns municípios. Durante os 8 anos, ele ficou despachando da residência dele aqui, num condomínio de luxo, na Avenida Efigênio Salles. É isso que quer fazer política? E que vai agora lá, fala com o prefeito, os vereadores falam, o cara não fala com a gente, vê se o cara vai para a rua. Vai para a rua quando deixa lá um curral eleitoral que vai lá e tal.
e o prefeito faz aquele, espeta, se tu não for, não vestir a camisa e tal, meu candidato chegou. Essa prática tem que acabar. Só que ela acaba com exemplos, com bons exemplos. Exemplo de pessoa pública. E também não é aquele que, por isso que eu digo, eles já cumpriram uma etapa, já fizeram, já tiveram, perdão, a oportunidade de fazer, e agora o povo do Amazonas tem que reconhecer sim, que tem que mudar. Porque se você não mudar agora, no dia 2 de outubro, você vai ter os mesmos resultados que você já teve nos últimos 8 anos. Ou seja, nada, vazio. O candidato que está aí, está vindo à reeleição, teve uma pífia, um desempenho pífio no Congresso. Não sou eu que estou falando, está na mídia, está lá. Então, gente, nós temos que deixar as emoções de lado, focarmos, deixarmos... às vezes o cara fala do presidente assim, não, mas o presidente, ele é grosso. Aí eu falo assim, mas tu não vai dormir com ele, meu irmão. Tu não vai dormir com ele. A dona Michele já está dormindo, para de ser leso. E fala o seguinte, foca no que ele está fazendo pelo Brasil. Dessa população que tu falou aí, meu amigo Humberto, 4.200.000 amazonenses, que dá 2.600.000 eleitores, o governo federal paga o Auxílio Brasil aqui, e eu nunca vi nenhum deputado estadual, federal e senador falar. 600.000 famílias amazonenses são beneficiadas com o Auxílio Brasil de R$600. Antes era o Bolsa Miséria, de 200. Você quer ver uma coisa? Governo federal, a gasolina baixou. Quando você estava nos Estados Unidos, e eu fiquei lá um bom tempo, 3 anos e meio da minha vida, era a gasolina mais barata do mundo. Hoje o Brasil é a gasolina mais barata do mundo. Ei, vocês ideológicos aí de esquerda, hoje nós tivemos deflação agora no mês de julho, entendeu? Aceita que dói menos. Número 2, muito mais importante do que isso, o Brasil está crescendo enquanto todo mundo lá fora está com inflação. O FMI, no dia 28 de julho, falou o seguinte, olha, vai ter uma crise global, o único país que está fora é o Brasil. O Brasil hoje, temos, no mundo todo, 7 bilhões de habitantes, e nos orgulhamos de alimentar 1 bilhão de habitantes. Um grande amigo meu perguntou se o senhor já reuniu com os representantes do setor de pesca, porque é um dos setores que recebe tantas promessas, e aqui em Manaus, essa história do terminal pesqueiro, a história dos problemas que ele tem para pescar, para entregar, para vender, para deslocar e tudo mais. O senhor já chegou a falar com esse povo, que também é um povo que depende do interior para sobreviver e abastecer a cidade? Claro. Olha, Humberto, primeiro, a parte do porto aqui, a parte de armazenamento, aqui já foi feita a concessão agora, uma empresa, inclusive de pessoas que eu conheço, ganhou a concessão aqui, do frigorífico de Manaus, né? Isso então, já aconteceu? Já aconteceu agora, 2 meses atrás. Então, isso vai ser solucionado. E para você da pesca, deixa eu falar, porque tem tantos pais desses pescadores, meu irmão, esses caras têm tantos pais, mas eu quero dar uma boa notícia para você também, tá? Já é uma decisão de Brasília, de consenso, de governo, pagar o seguro defeso atrasado do ano de 2015, Humberto, para cá. Essa informação é inédita? Ela não é inédita porque eu falei isso numa entrevista que eu dei semana passada. Sim. Mas é fresca, mas é uma informação bem fresca. Não, claro, porque não chegou ainda na ponta da linha. É aquela onda, tu joga no rio, ele vai, a bolha vai. Sim. Então, o seguro defeso está atrasado desde 2015. Já é um consenso, o governo federal vai pagar. E por que ainda não pagou? Porque, já que tem a decisão de pagar, já tem o recurso. O que acontece é que são tantas as demandas judiciais, né, das associações, das federações, porque essa pesca aí tem de tudo, associação, federação. Então, entraram na justiça, aquela briga danada, que hoje vai se gastar mais dinheiro para pagar advogado do que para destinar àquela pessoa que mais precisa, que é o pescador. Esse pescador que recebe hoje, por exemplo, o seguro de um salário mínimo, ele vai receber
4, 5 de uma vez só, é 5 pau na conta, é muita grana. É muita grana. É muita grana. Coronel Menezes, chegamos ao fim da nossa conversa, desse bom bate-papo democrático. Eu quero lhe dar agora, eu gosto de fazer isso, esse momento aqui eu gosto. O senhor tem 1 minuto para se dirigir a todos os eleitores, espectadores do programa A Hora do H. Primeiramente, agradecer a Deus, Humberto, agradecer a você, agradecer ao nosso querido amigo Holanda pela oportunidade que nos dá, né, de estarmos aqui nos comunicando com você que está aí do outro lado. Quero dizer para você que sou amazonense, sou cristão, patriota, e gostaria de receber a deferência do seu voto. Nós já discutimos aqui as nossas ideias, mas nas mídias sociais, que você possa nos seguir, aqueles que não nos conhecem, e dizer o seguinte: o Brasil nos últimos 4 anos mudou e graças a Deus tem mudado para melhor. Antigamente nós tínhamos toda semana uma corrupção, hoje nós não temos, e o Brasil está avançando. Ele precisa avançar mais porque nós somos o país do futuro. Hoje as pessoas mais carentes recebem esse apoio do governo federal. Então eu quero aqui pedir o teu voto para que o meu presidente... Qual é o seu número? O meu presidente, Bolsonaro, seja reeleito número 22 e você sim possa me dar a confiança do seu voto. Coronel Menezes, senador 222. 222. E que Deus possa nos abençoar. É um número fácil, né? É fácil de decorar. 222. É isso aí. Pegajoso esse número, hein? É bacana isso. Coronel, muito obrigado. Obrigado mesmo. Que Deus nos abençoe. Eu estou querendo quebrar o gelo agora, porque o negócio ficou assim meio tenso, então... Muito obrigado, boa sorte, né? E que Deus lhe acompanhe e lhe proteja nessa Amém. Jornada aí que vai até dia 2 de outubro, né? 2 de outubro, ela caminhada. Boa sorte. Obrigado, Humberto. Gente, é isso aí, né? Vamos refletir, né? Isso tudo é material para nossa reflexão. Esta semana nós ainda teremos outro convidado e assim vai ser, até nós alcançarmos o último convidado ao governo ou ao Senado. Muito obrigado pela companhia.